Irmãos, agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui juntos, reunidos, mais uma vez em meio à semana, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas aos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando a mensagem com o tema Cristo é o mistério de Deus revelado. E cada vez que nos aprofundamos mais nesta mensagem, Deus nos fala de uma forma tão especial. Cada vez. Quanto mais nós lemos, mais nós vemos. Quanto mais nos aprofundamos, maior é a visão a cada um de nós concedida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode nos revelar. É o único que pode abrir a palavra para nós e nos dar o entendimento que necessitamos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 27 em diante. Nos diz da seguinte maneira o apóstolo Paulo: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que o Senhor nos ajude a entendermos estas coisas. E aqui no capítulo 13 ele vem, Paulo, falando-nos sobre o amor, né? Os dons e tudo, e aquela coisa. Que Deus nos ajude a entendermos o que Paulo nos entrega aí nesta mensagem. Procurar entender o dom que Deus te chamou, para que assim Ele possa, através da sua palavra, mostrar um caminho mais excelente para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para ouvirmos a Tua voz, aprendermos um pouco mais da Tua santa palavra, e também, ó Pai, Te louvar, pois Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se estamos aqui, ó Pai, é porque Tu nos guardou, nos protegeu, nos livrou de todo mal e de todo perigo. Se estamos aqui, ó Pai, é porque há um propósito em nossas vidas, para que estivéssemos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz, como também os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. Tudo está em seu perfeito lugar, até aquele que não poderia estar, Tu de antemão sabia, ó Pai, sabia aquele que daria valor a esse momento, que teria condições de estar, mas não está, aquele que teria vontade de estar, mas não poderia estar por alguma dificuldade de trabalho, ou estudo, ou alguma coisa. Tu sabes e conhece todas as coisas. Por isso que quando entendemos estas coisas, ó Deus bendito, nós entendemos que tudo está sob o Teu controle. Até mesmo a revelação que será nos dada nesta noite já está escrito na Tua presença, já está pronto e preparado. Cabe a cada um de nós como indivíduos vir e colocar a mão dentro daquela panela dourada e tomar aquilo que cada um de nós temos necessidade. Ajuda-nos, ó Pai, que Tu possa abrir o nosso entendimento cada vez mais e mais, para compreender o tempo em que estamos vivendo, para que assim possamos nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Que Tu possas cumprir o Teu ministério neste corpo místico de crentes
que através desses membros tu possa cumprir o propósito nesse dia em que nós estamos vivendo, Pai. Muito obrigado. Reparta o pão da vida para cada um de nós, abra o nosso entendimento, para que tudo aquilo que vamos falar e ouvir, possamos ouvir e entender. Possas curar o enfermo e libertar o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, convidar uma Audrey para louvar ao Senhor. Glória a Deus. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair no seu jardim uma flor, aquela que tanto jogou como caiu, agora entra lágrimas de dor. Durante tempo foste camela, suspiras super do mais por amor, porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que fosse fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem força pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor.
jardim vai levar. Pro céu querido o jardim vai levar. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o tema Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta nos mostra nesta mensagem o tríplice propósito de Deus, para que ele pudesse habitar em nós, para que ele pudesse se desvelar em nós, se desvelar para nós, morar em nós, viver em nós, né? Então nós vemos que para poder entender este mistério tríplice, primeiro você tem que ser um eleito predestinado de Deus. Amém. Se você não for um eleito predestinado de Deus, você nunca conseguirá ver. Vai passar a verdade todo o tempo diante de você, mas você não vai conseguir enxergar. Quando nós paramos para analisar a Bíblia, a palavra, quando a verdadeira revelação foi dada no meio do povo, sempre trouxe confusão, não para aqueles que estavam predestinados para aceitar e receber, mas trouxe confusão para aqueles que não podiam entender, achavam ser algo descomunal, algo fora, porque estava contrário ao que ele havia aprendido, né, tanto com seus pais ou na comunidade que ele frequentava, né, mesmo eles esperando as profecias se cumprir, mas quando elas se cumprem, eles não estão esperando. Não estão esperando. Então há um choque para eles. Nós vemos ali que quando Noé veio falar que viria uma chuva e para a única forma de escape, que viria o dilúvio, seria construir uma arca, Noé se tornou um motivo de chacota no meio do povo. Porque eles não podiam entender, não podiam crer que Noé estava falando a verdade. Quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, foi motivo de chacota. Mas, tampouco para eles, tanto para Noé, tanto para Moisés, né? Quando ele estava ali para assumir o trono de Faraó, estava ali na hierarquia, né? Para assumir o trono, na linha de sucessão, com todo o treinamento militar que ele tinha, ele fugiu do Egito com medo de ser morto. Mas daqui um pouco, quando a luz apareceu a ele, Deus, através da coluna de fogo na sarça ardente, lá vem Moisés, 80 anos, porque com 40 anos ele saiu do deserto, 40 anos ele fugiu do Egito, Deus gastou mais 40 anos para tirar o que ele havia aprendido. Então vem ele com um velho de 80 anos, com um cajado na mão, um menino do lado do braço, sua esposa, o outro. Para onde você está indo? Moisés, estou indo conquistar o Egito. Qualquer um poderia olhar e dizer, o que esse velho vai fazer? Como que ele vai conseguir fazer isso? Era incomum a sua mente. E quando nós paramos para ver o que Deus está fazendo hoje, para as pessoas também é incomum. Irmãos, o que está acontecendo hoje, nunca aconteceu lá atrás. Nós podemos espelhar exemplos lá de trás, como Deus operou cada vez de uma forma diferente em cada determinado tempo, mas sempre usando um véu de carne. E para esse tempo final, Ele nos promete, de São Lucas 17:30, mas também nos promete a vinda dos anjos, também nos promete a manifestação do Filho do Homem, que é São Lucas 17:30, também nos promete São Lucas 21,
ele vindo numa nuvem, e tudo se cumprindo cabalmente, assim como ele prediz, porém, as pessoas não conseguem enxergar isso diante dos seus olhos, porque é incomum. Eles querem tomar como base aquilo lá atrás, é incomum. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para hoje, o tempo que nós estamos vivendo, entendamos, hoje, o tempo em que nós estamos vivendo, aí, quando você traz algo diferente da própria mensagem, mostrando o que ela nos introduz, por exemplo, a era da pedra da coroa, mas o que as pessoas têm é o que eles aprenderam na era de Laodiceia. Então, quando você vem com algo novo para eles, da revelação, é difícil para eles compreender, porque o parâmetro que eles têm é daquilo que eles aprenderam numa era passada. Vocês vão ver o que o profeta nos falou aqui, no culto passado, e eu quero retornar a este mesmo parágrafo. Nós paramos no 330, e o profeta nos falou sobre isso no 327. Ele diz que aquelas pessoas nos padrões anteriores, eles já passaram. Como que você vai deixar uma pessoa que está em espírito dentro de uma era de Pentecostes, dentro de uma era de Laodicenses, te ensinar algo desta era em que nós estamos, a era da pedra da coroa? Como você vai deixar? Mas quando você fala para eles, olha, mas não, isso não tem cabimento, isso não pode ser. Só que vocês vão ver o que o profeta diz aqui. Aquela mulher do poço de Samaria, de São João 4, 7 em diante, você vai ver que era incomum. Tantos homens ali de reputações ilibadas, estudantes da Bíblia, mas vai ele se desvelar a quem? A uma mulher do poço de Samaria, que tinha tido suas dificuldades, seus problemas na sua vida, mas ele discerniu, e após ele discernir a vida daquela mulher, ela aflorou a revelação, ela diz, vejo que tu és profeta. Então aqui no 325, o profeta diz assim, e por que ela diz, e por que ela reconheceu Jesus ali como um profeta? Ele diz aqui no 325, esta mulher não era híbrida. Ela não era híbrida. Ele diz, um híbrido, no parágrafo anterior, pode até crescer. Ele diz, um milho híbrido, você pode plantar, ele pode até brotar e sair um toquinho ali. Mas logo ele morre. Ele não pode crescer. Não tem vida em si. Ele diz, esta mulher não era híbrida. Ela diz, Senhor, eu posso ver os seus lindos olhos grandes brilharem desta maneira, lágrimas escorrendo pela sua face. Diz, Senhor, eu vejo que és profeta, eu estou esperando um Messias, aleluia. Ela estava esperando. E ele só virá, ele só tem vindo para aqueles que estavam esperando. Eu estava esperando. Eu já não estou esperando mais. Aleluia. Daquele momento em diante ela não precisou esperar mais, porque ele pôde se desvelar para ela. Eu estou esperando o Messias, e quando esse Messias vier, ele fará exatamente esta mesma coisa. Aleluia. A vida do Senhor hoje, nesse pleno momento em que nós estamos vivendo, ele veio, ele manifestou aquilo que estávamos esperando. E por que as pessoas não conseguem enxergar? Porque eles não estavam esperando. Ele fará a mesma coisa. E quando esse Messias vier, ele fará exatamente esta mesma coisa. Ele nos dirá estas coisas. E ele disse, eu sou ele. Ele se desvelou para aquela mulher de má fama. Ele não se desvelou para aqueles homens eruditos, estudantes bíblicos, que podia citar a Bíblia de cor e salteado, como diz o ditado. Mas ele se desvelou para aquela mulher pecadora. Qualquer um podia olhar para a vida
dela e dizer, olha, ela está condenada ao inferno. Por muitas igrejas hoje, aquela mulher estaria caminhando para o inferno. E, no entanto, ela estava caminhando, era para o céu. Deus não estava olhando a condição física dela. Deus estava olhando o que estava dentro dela. E dentro dela havia uma semente. E aquela semente pode vir à vida quando a luz brilhou sobre ela. Aí nós cantamos, a luz deste dia chegou. Se a luz chegou, ela tem que brilhar. Ela tem que nascer, esta semente aí, ela vai ser identificada por esta luz. Mas se for um híbrido, vai até poder nascer um pouquinho. Vai até poder dizer, olha, eu creio no profeta. Eu creio no batismo. Eu creio na Santa Ceia. Mas nada sabe da vinda do Senhor. Ele pensa que está ali. Ele parando nos rudimentos, ele vai ter tudo, e não. É só o fundamento. É só o princípio. Aí o profeta diz assim, ó Senhor, ela deixou o seu cântaro, aqui está ele, vinde ver de um homem que me disse estas coisas. O que foi isto? Esta luz atingiu aquela semente, esta vida estava ali, ela surgiu, aleluia. E porque eu prego a vinda do Senhor já, a vinda do Senhor já aconteceu, por quê? Porque quando ela viu, ela saiu anunciando, vejo, olha aqui um homem que diz, tudo que eu estava da minha vida, não é este o Messias que havia de vir? Ela saiu anunciando. Ela não saiu dizendo, olha, nós temos que esperar o Messias está vindo, olha, nós temos que esperar o Messias está vindo. Sabe por que ela não disse isso? Porque ela viu, ela reconheceu. Enquanto aqueles soldados batiam nele, nada sabia. Enquanto aqueles saduceus, eruditos, estudiosos, falavam com ele, olha, pelo dedo de Belzebu, lança fora os demônios, nada sabia. Enquanto muitos tocavam nele e nada sentia, mas uma mulherzinha com fluxo de sangue tocou, e ela tocou de uma maneira diferente, na qual tirou virtude dele, ela reconheceu o que estava ali diante dela. Aí o profeta vem e diz assim, o que foi isto? Esta luz atingiu aquela semente, essa vida estava ali, ela surgiu. Aí ele vem e diz, a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Ele virá para encontrar a mulher ali do poço de Samaria. Eita glória, eu sou aquela mulher do poço de Samaria, eu sou ela, aleluia. Você pode dizer que você é ela também? Aleluia, é para esses que ele vem, glória a Deus. É a mesma coisa hoje, é uma repetição de Atos, é uma repetição. Não, meu profeta fala que é a mesma coisa hoje, mas não é. Uai, então você não crê na mensagem? Aí ele vem e diz, mas e aqueles que vão contra? 327, ele fala, porém os teólogos dirão, agora espere um minuto. Mas peraí, você está dizendo que a vinda veio, que ele já veio, mas nós estamos aqui na terra ainda, cadê? Então você está dentro do milênio, sai para lá, Satanás. Não deixe Satanás usar a tua boca, irmão, para fazer você conjecturar a coisa. Mas se Jesus já veio, o que você está fazendo aqui? Por que você não subiu? Você está no milênio? Ele não entende. E é um instrumento de Satanás para ir contra a palavra do Senhor. Se você tivesse realmente interesse em saber o que está acontecendo, qual é o processo de Deus que está desenrolando diante de você, você não viria com essa mente de incrédula sua. Você viria com tal reverência, a tal pronto na palavra do Senhor, mas peraí, Senhor, se isso está aqui em pleno cumprimento, me ajude a ver isso, me ajuda, Senhor, eu não quero ficar aqui de maneira nenhuma, eu quero ver, eu quero enxergar a sua vinda. Mas não, se levanta. Olha aqui o profeta diz, porém os teólogos dirão, os teólogos dirão, agora espere só um minuto. Eu descobrirei se fulano, o pastor Moody disse, o que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O que o
pastor Moody disse, ou o que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O pastor Moody viveu no seu dia, mas não agora. Certamente, Lutero viveu em seu dia, mas não no dia de Wesley. Wesley viveu no seu dia, e não no dia de Pentecostes. Os pentecostes viveram no dia deles. Mas estão muito longe disso nesta hora. Vê, os pentecostes viveram no dia deles, mas estão muito longe disto nesta hora. Nós estamos na última hora, aleluia, seguramente. E eu coloquei aqui, pedra na coroa, porque estamos acima. Eu escrevi aqui, muitos estão sendo conduzidos por homens que ainda estão em Laodiceia, ou Pentecostes. O que esses homens têm a ver com o que nós estamos recebendo agora? Isso só denota-se a você que você nunca subiu. Isso só denota que você não recebeu a revelação de Deus. Porque aquela mulher, quando ela recebeu a revelação de Deus, ela saiu e disse, olha, veja um homem que disse tudo da minha vida. Não é este o Messias que havia de vir? Olha, Senhor, eu estava te esperando. Eu estou esperando essa vinda. E ele disse, eu sou o que falo contigo. Está tão aberto isso, irmão, diante de nós. 319 diz assim, suas organizações e escrúpulos exaltados provam que ela não está ali. A palavra nunca tem sido corretamente vindicada. Unicamente só em sua força, sementes, denominações. Eles criavam denominação, então introduziam aquelas velhas sementes de erva daninha, de gesso, com aquele trigo genuíno, definhavam completamente, misturar a coisa, a denominação com a mensagem, misturar o sistema, dogmas de homem, junto com a mensagem, e pensa que vai funcionar. Não vai funcionar, tem que deixar a mensagem do jeito que ela foi nos dada. Então introduziam aquelas velhas sementes de ervas daninhas de gesso com aquele trigo genuíno, definhavam completamente. A ceifa ia para a erva daninha de gesso diretamente. Salsa-parrilhas e urtigas, veja, avançava de volta aquilo, definhava completamente. Então eles cavavam o campo, iniciavam novamente, plantavam algumas sementes verdadeiras, e algumas delas cresciam, isto as sufocavam. Mas então, Deus disse, nesses últimos dias, Ele apresentaria um povo lavado em seu sangue, aleluia, e eles estavam predestinados para estarem ali, aleluia. Eu fui predestinado para estar aqui, você foi predestinado para estar aqui, aleluia. Eles têm de estar ali. Deus ainda disse, e isto revelaria, e o mesmo sinal, em Malaquias 4, e o que ele faria? Restauraria novamente, traria de volta nos últimos dias, estas grandes coisas que ele prometeu, traria a revelação. O que ele haveria de fazer? Malaquias 4, haveria de trazer de volta a fé dos pais aos filhos, vem? Isto é correto para trazer esta mesma coisa, a mesma coluna de fogo, a sema, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Jesus, fazendo-o o mesmo, pregando-o o mesmo, vindicando-o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Eu restituirei, diz o Senhor. Todos os anos que o bicho metodista, a lagarta, o batista, o católico, todos aqueles bichos comeram totalmente essa fé, até que se tornou um cepo denominacional, onde não restaram sementes ali. Porém, eu restituirei novamente, diz o Senhor, todos os anos. O quê? Todos os sinais e maravilhas que eles têm abandonado. Eu levarei de volta aquela árvore original novamente, e eu a restaurarei, diz o Senhor. Esse profeta foi um profeta vindicado, suas palavras têm de acontecer, amém. O Espírito Santo somente
é o revelador da revelação divina de Cristo. E tem sido em todas as eras. Lembre-se, todas as eras. A quem veio a palavra do Senhor? Ao profeta somente. O profeta diz, há um padrão, nas eras ele disse. Você quer saber a revelação de hoje? Há um padrão. E aí eu volto aqui ao assunto, que o profeta disse no culto passado. Ele disse, Pedro conhecia Jesus somente? Pedro não conheceu Jesus pela carne e sangue. E quando o profeta disse carne e sangue, ele bateu na Bíblia. Mas o profeta tirando a Bíblia? Irmão, abra sua mente para entender o que ele estava falando. Abra sua mente para entender o que ele estava falando. Ele estava desmerecendo a Bíblia? Não, não estava. Mas você achar que você vai encontrar o ministério do tempo final com a carne e sangue aqui? Não. Você precisa de ter a revelação do alto. É por isso que ele diz, você pode ouvir a verdade todos os dias da sua vida e mesmo assim você nada vê. Está lá na era de Sardes, nas 7 eras, uma exposição. Está nitidamente isso, estamos falando tanto isso. E nós saímos de uma mensagem, entramos na outra e vai no mesmo assunto. Parece que Deus quer bater esse martelo e virar a ponta do outro lado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos crescer, aleluia. Se fala tanto que é Cristo em você, que hoje Cristo está em você, mas você não cresce, você não desenvolve. Você está com a mente ainda ali assegurada por um sistema, assegurada por alguém que está aprisionando você. O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo e tem sido em todas as eras. Lembre-se, todas as eras. A quem veio a palavra do Senhor? Ao profeta, somente. Isso é correto. É isso correto? E o profeta tinha de ser vindicado primeiro. Aleluia. Não porque ele dizia que era um profeta, porque ele nasceu um profeta. Aleluia. Provava ser um profeta, e tudo que ele dizia era exatamente sobre a palavra, e acontecia. Então, e tudo mais largava. Então, estão vendo? Era a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vinha somente pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, os homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, veja, escreveram a palavra. Olhem, João Batista jamais teria conhecido a Jesus se não tivesse sido pelo Espírito Santo apontando. Isso está correto? Amém? João Batista, esse grande profeta, surgiu e disse, há um que acha entre vós, agora mesmo, e um homem comum que se acha aqui em algum lugar, que é o Cordeiro de Deus. João disse, então eu testemunho. Eu vi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descendo do céu como uma pomba, e ela pousou sobre ele, e uma voz diz, este é meu filho amado, em quem me agrado. O que foi isto? O Espírito Santo disse, eu o mostrarei. Aleluia. Esta é a única maneira como você conhecerá hoje, a única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus, é pelo Espírito Santo. E a única maneira como isso pode chegar a ser, é que você seja predestinado para vê-la. O Espírito Santo nunca vai revelar isso a você, se você não for um predestinado. Senão, você nunca haverá. Você vai estar ali dentro da igreja. É por isso que você vai encontrar pessoas assim, com seus altos e baixos, Não estou dizendo que ele está nesses altos e baixos porque ele não é um eleito. Mas se ele entendesse qual é a sua posição, ele não estava olhando para os seus altos e baixos. Ele estava olhando para a palavra. Não importava os seus altos e baixos, vocês estão me entendendo? Não importa os altos e baixos, o que importa é onde a sua visão está colocada, que é a palavra. Mas o diabo faz você olhar para os seus altos e baixos. O diabo faz olhar para as suas dificuldades. O diabo faz olhar para os seus erros. Porque ele fazendo você olhar para os seus erros, você tirará o olho da palavra. E agora eu te pergunto,
Nós vamos receber algo por merecimento próprio? Nós vamos receber algo porque nós somos perfeitos para receber? E isso invalidaria o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso invalidaria o sangue, o preço de sangue que Ele pagou por cada um de nós. E a única maneira como isso pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-la, senão você nunca a verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca a verá. Porque esta luz pode brilhar de repente e você irá-se embora e zombará disso e o invalidará por meio de explicação, por alguma concepção intelectual. Quando o próprio Deus, Ele mesmo, manifestando-se e provando-a, veja, porém, se não está em você vê-la, você não a verá. Tem que estar em você, irmão. Se você não tem visto ainda, comece a clamar a Deus. Não é ao pastor, não. Comece a clamar a Deus. A revelação não depende do pastor. O pastor apenas abre a palavra, o pastor apenas coloca ali, leva, como o profeta diz na mensagem do bom pastor, ele leva em pastos verdejantes. Qual é o pasto verdejante? Eu poderia estar aqui falando e pulando e dando as minhas interpretações, mas estamos lendo a própria palavra. Às vezes nós falamos alguma coisa acrescentando algo, porque sinto do Espírito Santo em falar isso. Mas se é alguma de uma citação minha não condizer com a palavra, joga isso fora. Mas se condizer, diga amém. Se você não ouviu, fique quietinho. Mas por que ele está falando isso? Agora, no dia quando você ler na palavra, você ouvir na palavra, a palavra abrir para você, você vai dizer, é verdade, aquilo que o pastor estava falando é verdade. Então, quando ele fala, eu vou falar amém. Você não tem que dar amém a algo que você não sabe, que você não conhece. Você tem que conhecer. Porque quando você fala um amém, assim seja, você está selando isso no seu coração. Você tem que conhecer. Porém, se não está em você vê-la, você não a verá. Deus simplesmente nunca disse, eu escolherei esse, escolherei aquele. Porém, Ele sabia pela sua razão, porque Ele pode predestinar, porque Ele é infinito. E Ele conhece Ele é infinito. Assim, portanto, Ele conhecia tudo, Ele conhecia o fim e podia distinguir o fim do início. Ele é Deus. Se Ele não pode fazer isso, Ele não é Deus. Sim, Senhor. Ele é o infinito. Correto. Aleluia. João nunca teria conhecido, ou teria conhecido, não Senhor, não tivesse o Espírito Santo mostrado. Vem, como Deus esconde o seu mistério do arrogante, educado e tudo. Olhe, cada uma daquelas pessoas, e a simplicidade revela a quem Ele tem predestinado para vê-la. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, outros estando presentes e nem mesmo viram a pomba. Eles nem ouviram alguma voz, pois isso foi somente enviado para esta semente predestinada. Certamente foi predestinada. Aqui tem uma exclamação. Eu não estou falando por mim, tem uma exclamação. Isso é uma afirmação, é uma exclamação, o profeta fez isso. Ora, Isaías, 712 anos antes que ele nascesse, no Espírito, despertou nesses sentidos humanos e disse, há uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua vereda. Então, se Isaías pôde ver isso, não podia Malaquias ver a mesma coisa para um último profeta predestinado, a consumação de todos os profetas do Velho Testamento, esse principal, esse grande profeta ali de pé no final da era, está vendo? Ele está dizendo que isso é predestinado, certamente ele era. Malaquias ouviu também.
Jesus diz: se podeis receber, este é aquele quem foi falado. Eu envio o meu mensageiro diante de minha face, Malaquias 3, para preparar o caminho diante de mim. Está vendo? Seguramente ele foi predestinado para ver esta mensagem. Não é de admirar que ele pudesse olhar além e ver esta pomba descendo, esta luz que esteve no deserto com Israel, vindo, dirigindo-se para baixo. Todos tinham uma palavra, irmãos. Todos tinham as promessas. Muitos viam a palavra ali, mas não viram os sinais. Não viram a identificação. Muitos estão vendo a palavra hoje, mas não estão vendo a identificação. Não estão vendo as características de Deus hoje. Por isso que não tem fé, irmãos. Não tem fé. Fé é revelação. A fé, o profeta diz, a revelação é o estímulo. A fé te estimula você. Aí você não tem fé. Você está levando aí, como mais uma coisa. Quando der vai. Não, tem fé, é revelação. É o estímulo. Você é um estimulado constantemente pela fé. Fala do vinho novo, né? É o estímulo. A revelação. Agora, se for um odre velho, ele vai estourar, ele não aguenta. Não aguenta o estímulo, o vinho novo, a revelação, ele estoura. Nós aprendemos sobre isso, os odres velhos. Está velho, está enrugado, aquele crente ali. Não, é assim, não, é desse jeito, não, isso aí não. Estoura, não vai, não consegue ver. Aí vai lá para trás, volta para a Laodiceia. Eita glória. Jesus disse: se podeis receber, este é aquele quem foi falado, eu envio o meu mensageiro diante da minha face. Malaquias 3, para preparar o caminho diante de mim. Está vendo? Seguramente ele foi predestinado para ver esta mensagem. Não é de admirar que ele pudesse olhar além e ver esta pomba descendo, esta luz que esteve no deserto com Israel, vindo, dirigindo-se para baixo. Aleluia. Aquela mesma coluna de fogo que esteve lá, aquela mesma coluna de fogo apareceu a Saulo, a Paulo, a caminho de Damasco. Aquela mesma coluna de fogo depois apareceu aqui, Houston, 1955. É a mesma coluna de fogo, da luz âmbar. É a mesma. Por que ela apareceu? Olha os cumprimentos. É Deus o tempo todo se desvelando. O próprio Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me agrada habitar. Deus e homem tornando-se um. Aleluia. Aí está, eu testemunho. João disse: eu o contemplei, o primogênito do Pai, eu sou uma testemunha disso, amém? Aí está a simplicidade, como um velho pregador, seu pai era um grande teólogo, você sabe, ele saíra de uma escola, parecia que ele haveria de voltar à denominação de seu pai, esta não teria sido a vontade de Deus. Quando Deus o tocou, ao seu nascimento ali no passado, e ele recebeu o Espírito Santo, 3 meses antes de que ele nascesse. Sim, Senhor. Quando Maria subiu até ali, e o pequeno João contava com 6 meses de idade, no ventre de sua mãe, e nunca tinha, aqueles pequenos músculos não tinham se movimentado ainda. E Maria estava com medo, os pequenos músculos estavam crescendo, mas ela não podia sentir nenhuma vida. Isabel, a mãe dele, mais exatamente. E quando Maria subiu e agarrou e abraçou, colocou seus braços, impôs as mãos sobre ela, está vendo? E disse: Deus me tem falado, e eu vou ter um bebê também. Você e José estão casados? Não. Maria, como pode ser isto? O Espírito Santo fará sombra sobre mim, e será criado em mim, e chamarei o seu nome Jesus. Ele será filho de Deus. Então logo, esta palavra de Jesus foi falada,
o pequeno João começou a saltar e a gritar, e a pular em volta do ventre de sua mãe. Ela disse: bem-aventurado seja o Senhor Deus, pois de onde vem a mãe do meu Senhor? A mãe do meu Senhor? Oh, que coisa, de onde vem a mãe do meu Senhor? Pois logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, meu bebê saltou no ventre de alegria. Não é de admirar que ele não desejasse nenhum seminário, algo para doutriná-lo com alguma coisa ou outra. Ele tinha um trabalho importante, ele era um homem do deserto, foi para o deserto e esperou. Deus lhe falou ali e disse: agora o revelou a ele. Oh, aí está a sua revelação novamente, e eu te direi quem ele é. Tu és um profeta, a palavra é para ti, e tu sabes quem tu és, tu tens de vir. Isso responde a uma pergunta do último domingo, está vendo? Tu sabes quem tu és, João, porém mantenha-te mesmo quieto, não digas nada, vai ali, e quando vires este, haverá um sinal que virá do céu, como uma luz, uma pomba descerá, este será ele, quando ouvires. Por isso que, quando Jesus caminhou para o deserto, para dentro da água, João olhou para cima e viu esta pomba descendo, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aí está ele é aquele que há de tirar o pecado do mundo. Jesus caminhou diretamente para dentro da água, até ele. Aqueles dois olhos de João se encontraram com aqueles dois olhos de Jesus. Eles eram primos em segundo grau, pela carne. Maria e Isabel eram primas em primeiro grau, seus olhos se encontraram uns com os outros, ali estava Deus e seu profeta, amém, ali de pé, aleluia. João disse: eu careço de ser batizado por ti, por que vens tu a mim? Jesus disse: deixa por agora, porém lembra-te, assim nos convém cumprir toda a justiça. Porque João fez isto. Ele era o sacrifício, João era um profeta, ele sabia, e o sacrifício tem de ser lavado antes que ele seja apresentado. E ele o permitiu e o batizou. E quando ele batizou, eis que os céus se abriram. Que coisa! E esta pomba desceu sobre ele, e uma voz disse: este é meu filho amado, em quem me agrado em habitar. Rei James coloca isso: em quem me agrado habitar. Assim, isto é, simplesmente de qualquer maneira que você desejar virá-la, a mesma coisa em habitar, ou este é meu filho amado, em quem me agrado habitar, ou em habitar, ou uma ou outra que você desejar colocar, a mesma coisa, correto? Nós vemos então que foi revelado a ele, outros ali de pé não ouviram nada sobre isto. O Espírito Santo somente o revela. Do mesmo modo, quando ele se revela a Paulo, uma outra semente predestinada, ali estava Paulo andando por ali. Talvez ele possa ter dito: se eu conseguir apanhar este bando, eu os arrasarei, porque eu sou o doutor Saulo. Eu venho sob a autoridade de Gamaliel, eu vim da biblioteca Moody, escola bíblica Moody, ou alguma outra, veja, eu sou um erudito, eu sei do que eu estou falando, eu arrasarei este bando de santos raladores. Eu lhe digo: grande Santo Padre, somente me dê a permissão para descer ali, e eu prenderei cada uma daquelas pessoas barulhentas ali embaixo. Toda esta tolice de cura divina, nós a deteremos. Colocou isso em seu bolso e disse: eu vou no meu caminho até o fim. E naquele dia, que coisa, por volta das 11 horas do dia, uma luz brilhou em sua face, e ele caiu por terra. Por quê? Ele era uma semente predestinada, aleluia, glória a Deus. Ele era uma semente predestinada. Deus disse: eu o tenho escolhido, sim, e eu vou lhe mostrar que grandes coisas ele sofrerá por causa do meu nome. Eu o enviarei aos gentios, e o desacreditarão sobre todos os aspectos que eles possam ser desacreditados. Contudo, ele levará o meu nome. Há um relato da Bíblia que quando Saulo entrou na porta para pregar a Jesus, pregar mesmo o evangelho, as pessoas fugiram pela janela.
porque eles sabiam que ele era ordenado pelo Sinédrio para prender os cristãos. Mas eles não tinham entendido que Paulo já tinha se convertido, que Paulo já havia encontrado. Eles achavam que Paulo estava mentindo. Era mesmo só para reunir o povo e prender. Veja, eu tenho escolhido, sim, eu vou mostrar que grandes coisas ele fará, ele sofrerá por causa do meu nome. Eu enviarei aos gentios e o desacreditarão sobre todos os aspectos que eles possam ser desacreditados. Contudo, ele levará o meu nome. Oh, glória! Paulo desceu, então até que ele teve toda a sua natureza eclesiástica eliminada dele, embaixo no lado de trás do deserto, por 3 anos e meio, ali embaixo na Arábia, até que ele aprendeu a palavra, e a palavra se tornou ele, aleluia, e ele se tornou um prisioneiro. Aqui vem ele de volta nos grilhões do amor. Toda a minha experiência de seminário se foi, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo, amém. Filemon, meu irmão, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Eu só posso falar e dizer o que ele me fala. Aleluia. Deus necessita de prisioneiros hoje que se aprisionem à sua vontade, à sua palavra. Se ataviar aí a ela. Não deixar ser-se levado por qualquer vento de doutrina, mas se ataviar, se aprisionar à sua vontade, à sua palavra. Isto é o que Paulo era. Não importa quanto de intelectual ele tivesse aprendido, ele tinha conhecido a Deus pela revelação. Sim, Senhor. Você tem que conhecer a Deus hoje pela revelação. Por quê? Carne e sangue não te revelou. Aleluia. O intelectual saiu totalmente fora do negócio. Então, quando a revelação veio, a qual sobre a pedra que a igreja está edificada, sim, Senhor, notem, ele era uma semente predestinada. O Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é. Não há homem. Eles lhe farão Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo mais disso, está vendo? Porém, o Espírito Santo o revelará como o Senhor Deus do céu manifesto, aquele que é, ele, aleluia. Agora note, nem profetas, nem reis, nem nenhuma outra na plenitude da divindade, ou nenhuma outra coisa, mas aqui, pela primeira vez, Deus foi revelado em Cristo, na plenitude da divindade, corporizada, em carne humana. Essa é a revelação. Oh, que coisa! Vou cantar para vocês um verso agora. Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Eles estão? Os sinais que os profetas predisseram. A igreja gentia em uma denominação, seus dias estão contados de angústias sobrecarregadas. Retornai, ó dispersos aos seus, vocês são expulsos delas. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Todas as suas piadas de Hollywood não estão escondendo isso. Não estão escondendo isso. Como um menininho assoviano passando ao lado do cemitério à noite. Estão vendo? Sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Falsos profetas estão mentindo. A palavra de Deus estão negando que Jesus o Cristo é nosso Deus. Isto é certo. Esta geração rejeita a revelação de Deus, mas nós estamos caminhando por onde os apóstolos pisaram. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Sede cheios do Espírito, vossas lâmpadas preparadas e limpas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Aleluia. Receba a revelação, irmão. Esta geração rejeitando a revelação de Deus. Está vendo? Qual geração? Aquela geração, o profeta estava dizendo. Esta geração rejeitando a revelação de Deus.
Está vendo? Falsos profetas estão fazendo isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Eles são híbridos. Híbridos. Eles são reproduzidos dentro de uma organização, em vez da palavra de Deus, da revelação de Deus, revelando a si mesmo através de Cristo, que é a palavra. Que coisa! Aí eu lembro das cisternas rotas, o profeta disse, tira o girino lá, da cisterna, e joga ele num poço de água pura, vai morrer. Tira a gente aí. Eita glória. Eita, irmãos, é tremendo demais a revelação. Tira esse povo aí. Coloca na verdade pura para você ver. Vão tudo morrer. Porque são filhos da organização. Podem até dizerem que crê no profeta. Olha o que eu estou falando. Mas eu sei do que eu estou falando. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Podem até dizer que creem no profeta. São dois tipos aí, né? Noé representa as fatas, Enoque, os prudentes, o eleito, o que sobe. Mas Noé permanece aí. Mas Noé, eita glória, Enoque sobe. Noé permanece lá. Passar pela tribulação. Passar pela tribulação. Noé não passou pela tribulação? Noé não passou pelo juízo? Deus dará, Deus fará caminho para esses também. Noé recebia as instruções de Enoque, do profeta. E você encontra crente da mensagem dizendo, nós estamos representados em Noé. É verdade. Mas eu não estou representado em Noé, não. Eu estou representado em Enoque. Mensagem do arrebatamento, leia lá e vocês vão entender o que estamos falando. O arrebatamento. Eles são reproduzidos dentro de uma organização. Em vez da palavra de Deus, da revelação de Deus, revelando a si mesmo através de Cristo, que é a palavra. Que coisa! Nós poderíamos parar aqui. Porém, se nós pegamos novamente, quando eu voltar, se vocês desejarem, agora, vocês querem continuar? A congregação diz amém. Isso é com vocês, se vocês querem. Veja, só um pouquinho. Eu me apressarei assim, mas tomarei tempo suficiente, de modo que vocês tenham um pouco de tempo para descansar. Depois disso, tudo bem. A mesma, note, essa semente predestinada. O Espírito Santo somente lhe mostra quem ele é. Nenhum profeta ou rei dele. E aqui, Deus é manifestado em carne. Aqui está a plenitude. Ele é completamente revelado e declarado ao mundo. Que coisa! Observe no Monte da Transfiguração. Quando se deu o testemunho do próprio Deus, este é meu filho amado, escutai-o. Ali estava Moisés representando a lei, ali estava Elias representando os profetas, porém eles morreram, ele disse, este é meu filho amado. A ele ouvi. Havia 3 representados ali, a lei, os profetas, e Moisés e Cristo. E ele disse, este é ele, Deus plenamente, não manifestado em profeta, mas não manifestado pela lei, mas manifestado em Cristo. Ele é. Amém. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que, olha o que eu vou falar agora, Moisés e Elias e Jesus Cristo foram vindicados no ministério do profeta?
mas Moisés não é só para os gentios? Moisés não é para os judeus? E Elias? Mas os 3 ministérios fizeram parte do ministério do profeta. Querem uma mensagem para basear isso? Querem uma mensagem para basear isso? Querem? A revelação de Jesus Cristo. Quando a mulher levantou, falando em línguas, e disse: em 3 meses o ministério de Moisés e Elias estará ministrando no tabernáculo. E o profeta dizia: assim aconteceu. Podem buscar a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. É um livrinho pequeno. E vejam lá. Não que essa mensagem é para os judeus, não, mas o ministério teve ali. E eu lembrei disso quando vem aqui no Monte da Transfiguração. Quando Jesus foi adotado, Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, viram o quê? Os 3 ali. Jesus, Moisés e Elias. Há algo grande aí, irmãos. Mas o nosso tempo já se foi hoje. Vou deixar isso para vocês buscarem. Vou deixar isso para vocês buscarem. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção dada-nos nesta noite. O ensinamento da tua palavra, as palavras de vida eterna que nós podemos ler e compartilhar isto. Isto foi de grande estímulo para nós. A revelação, isso nos estimula cada vez mais e mais a continuar te servindo em espírito e em verdade. Nos ajudou, ó Pai, a entendermos um pouco melhor sobre a nossa predestinação, a não olhar para os problemas deste corpo, desta carne, mas sim olhar para o autor e consumador de nossa fé. Olhar para o prêmio, como Paulo diz. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Por isso, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por nos falar sempre de uma forma especial, por nos exortar, nos admoestar, abrir os nossos olhos para o tempo em que nós estamos vivendo e entender qual é o nosso posicionamento como verdadeiros filhos e filhas de Deus hoje, não de uma era passada, mas na era que está vigente, a era da pedra da coroa. O que tu queres que façamos, ó Pai? Muito obrigado por nos ensinar através da sua palavra, por nos dar tudo aquilo que temos necessidade, principalmente abrindo os nossos olhos cada dia. Que mensagem é esta que estamos estudando, Pai? Nós já lemos há anos atrás, estudamos como estamos estudando aqui, palavra por palavra, e ali naquele tempo coisas ficaram ocultas, mas hoje tu estás revelando para nós, porque nos posicionamos pela palavra desse dia. Quando tu nos elevou a esta era sina, a era da pedra da coroa, ó Deus bendito, agora podemos enxergar aquilo que estava ali, já preparado para nós. E somente o Espírito Santo é que pode abrir isso para nós. É o que Ele tem feito, tem mostrado para nós aquilo que temos necessidade, a parte que nós temos necessidade. Por isso, ó Pai, a cada momento agora, ó Deus bendito, quando nos posicionamos pela revelação da hora, podemos colocar a mão dentro daquela panela dourada e tomar aquilo que corresponde a cada um de nós hoje. Enquanto outros não podem ver, nós te agradecemos por ter aberto os nossos olhos, e assim nós podemos sim, e queremos, ó Pai, toda a revelação da tua palavra. Quando tu disseste que nos dias da voz do 7º anjo,
Se cumpriria todos os segredos de Deus, não ficaria mais nada aí para ser revelado. Tudo foi revelado. Cabe a cada um de nós nos posicionarmos, para que assim possamos olhar, ter a visão correta, da forma correta, para ter a visão do quadro completo, o quadro da redenção, o quadro da reclamação, aleluia, o quadro do arrebatamento, o quadro do que está se enrolando, o casamento, a união invisível da noiva. Muito obrigado, ó Pai, por ter aberto os nossos olhos quanto a esses assuntos. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Ó Deus bendito, sabemos que ainda há dificuldades em nossas vidas, há enfermidades, há dardos inflamados do maligno que tem acertado, ó Deus bendito, há batalhas, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada uma delas, porque essas batalhas nos servem para crescer em fé. As enfermidades, as dificuldades, ó Deus, as limitações, mas ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dai-nos força, e principalmente a revelação a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os nossos irmãos que aqui estiveram presentes, como também os que estiveram através da internet conectados. Abençoe suas vidas, ó Pai, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém, Pai. Glória a Deus. Nós viemos até o 369 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma bênção, uma honra ter cada um de vocês conectados conosco aí, nos dando força, falando amém, glória a Deus. Cada dia, para nós é um dia de aprendizado na presença do Senhor. Por isso, honramos e louvamos a Deus pela vida de cada de vocês. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, Montenegro, irmã Meire, Jandira São Paulo, irmão Otto Weisman, Ariquemes, Condônia, irmão Carlos Gomes, Jandira São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira São Paulo, irmã Odilena Rodrigues, Jandira São Paulo, irmão Jailson Souza, Paraíba, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Renato e família, irmã Luziane Nunes, Piauí, irmã Marlúcio dos Santos, Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmão Romeu Weisman aqui de Ariquemes, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmã Maria José, de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. E Deus abençoe você também, que não comunicou sua audiência, ou posteriormente estará assistindo em seu lar este culto através do YouTube. Deus os abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. E um louvor, e após o louvor estaremos despedidos nesta noite. Fundo clama outro fundo. Glória a Deus. Durante a noite mal posso dormir. O que te abates em mim, ó minha alma? Esperança encontrei no Senhor, revelou o mistério da minha vida, mostrou que eu estava em seus pensamentos eternos. É nascer o sol quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor elétrico de Deus. Nascer do sol quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do
entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Vejo Maria caminhar lentamente pelo caminho estreito, ela vem. Quando a criança nascer, acabarão suas dores. Esther, Esther, toque no cetro, achaste graça aos olhos do rei. Tudo que fizeres, faça em nome dele. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem. A luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos. Pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem. A luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem. A luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Nossos corações ardem em expectativa para o eterno descanso. Ele já reservou um lugar para nós. O grande dia muito perto está, o noivo e a noiva indo à lua de mel. Nas asas do amor ela alçará voo no céu, no céu. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem. A luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. As asas de Sansão estão crescendo, músculos de fé se tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos. Pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem. A luz do entardecer é nada mais
trovões ativando a contagem regressiva. A estrela do norte nos guia à batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena. Diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, dos filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. Oh, oh, oh. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus, 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 amor eletivo de Deus. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.